Outro dia me perguntaram aqui pelo canal se eu tenho uma meta diária de leitura ou mesmo uma meta mensal de leitura. Isso é, se eu tenho uma tabelinha ali que eu anoto, eu tenho que ler 4 livros por mês, 50 páginas por dia ou coisa do gênero. E não, eu na verdade não tenho nenhuma meta mensal, semanal, diária, de leitura, de algo assim. O que eu faço eu leio todo dia. E quando eu digo que eu leio todo dia, não é que eu leia muito ou pouco. Na verdade, eu leio todo dia, independente da quantidade de páginas que eu leia no dia, ou mesmo de parágrafos, se você pode pensar assim. Eu simplesmente me habituei a ler todo dia. É como se fosse um hábito como tomar água ou tomar um café todo dia, coisas do gênero assim. Para mim é natural, simplesmente eu faço isso durante o dia. Eu preciso disso no meu dia a dia. E acho que é importante compartilhar isso para vocês, para tirar um pouco essa aura pesada que a gente tem com relação à leitura, que muitas vezes a gente pensa a leitura como se fosse uma obrigação, mais uma obrigação no nosso dia a dia, que muitas vezes já é corrido por causa do trabalho, por causa de filhos, para quem tem filhos, por causa de você querer assistir uma série na TV ou mesmo ficar na internet, coisas do gênero. Você termina tendo um dia muito ocupado e muitas vezes quando você termina colocando metas no seu dia, essas metas vão sendo simplesmente mais um peso para o seu dia e não um momento de prazeroso ou um momento de reflexão, qualquer coisa do gênero. Isso é, a leitura termina se tornando mais uma obrigação dentro do seu dia a partir do momento que ela vira uma meta na sua vida. Aliás, acho que por isso mesmo que o hábito da leitura no país é uma coisa mínima. Pouca gente tem o hábito de ler no país, porque a maioria das pessoas vê a leitura como uma obrigação, como algo pesado, como algo denso demais dentro do dia a dia da pessoa. E se habituar a ler todo dia não é uma coisa tão complicada assim, pessoal. Você pode ler um aforismo, por exemplo, eu tenho aqui uma ediçãozinha nova que acabou de chegar do Nassim Taleb aqui, um livro de aforismos dele, e que às vezes você pega para ler um livro desse e quando você está fazendo café, você pega, lê lá 2, 3 aforismos, fica com esses aforismos na cabeça, e às vezes é suficiente para o seu dia. Já é um bom aforismo, pode preencher o seu dia, intelectualmente falando. Ou então, se você tiver um tempo mais livre, assim, você pega um livro de ensaios, por exemplo, tem aqui um livro de ensaios do Isaiah Berlin. Você não precisa ler o livro inteiro, pega lá um bom ensaio naquele dia, às vezes você vai lá ler 2, 3 páginas de um bom ensaio, também já faz parte da sua vida intelectual, se você quiser pensar dessa forma. Ou então, um conto, pega Kafka, pega Monteiro Lobato, o próprio Machado de Assis, pega lá, pega um dia, senta, em vez de você ligar a TV, fica 20 minutinhos lendo um conto do Machado, em vez de ficar lá na internet retweetando besteira ou dando like em post dos outros, pega lá, fica meia horinha lendo um conto do Kafka, alguns contos, ele tem contos super curtos, então dá para ler numa boa. A partir do momento que você se habitua a fazer isso, que isso entra no seu dia a dia, vocês vão percebendo o quanto o cérebro, o quanto a sua inteligência, ela vai aos poucos passando a exigir mais de você, ela vai passando aos poucos querendo mais. Então naturalmente você vai se habituar a ler mais, se você ler todo dia o mínimo que seja. Então realmente eu acho interessante você ter na sua casa uma bibliotecazinha legal, com autores diferentes, sabe, com um livro de filosofia, livro de ensaios, ensaios políticos, ensaios de literatura, livro de poema, contos, pequenas novelas, vários estilos de autores na sua casa, porque você vai se habituando com eles, você vai percebendo assim, poxa, hoje eu tenho um tempinho mais livre aqui, as crianças já foram dormir, deixa eu pegar aqui uma historieta para ler. Como eu falei, você vai fazer um café, café é o melhor momento para você ler aforismos, é na hora que você está lá esquentando água pro café, vai por mim. E a partir disso você se habitua a ler todo dia, que é o mais importante aqui. Obviamente eu estou falando isso para você ter o prazer de poder ler todo dia, para você poder se encontrar todo dia e não carregar o peso de estar obrigado a ler porque você precisa ler tantos livros por semana, porque tem uma regra que diz isso e tal. Gente, eu estou falando aqui do hábito comum e natural de leitura. Eu não estou falando aqui de estudar, de, sei lá, você se preparar para escrever um livro, por exemplo. Você vai escrever um livro sobre desinformação, eu já falei aqui.
Pô, quando você vai ler um livro sobre desinformação, você precisa ali ter realmente uma disciplina, um foco, uma coisa que te regre para você escrever, porque você está produzindo alguma coisa. Eu estou falando aqui de uma coisa anterior, que é simplesmente ler. Então se habituem a ler, se habituem a encarar a leitura como algo natural, como tomar um copo d'água. Bom, é isso que eu tinha para falar, pessoal. Agora desliga isso daí e vão ler um livro. Tchau, tchau.